Propostas para o Brasil. Vamos continuar a série de sabatinas eleitorais do Jornal Jovem Pan. Hoje recebemos a candidata do MDB à presidência da República, senadora Simone Tebet, a quem agradecemos demais pela participação. Candidata, seja muito bem-vinda mais uma vez à Jovem Pan News. Boa noite. Eu só tenho a agradecer a Jovem Pan News por abrir esse espaço democrático no período aí da reta final da campanha aos candidatos à presidência da República. Candidata, essa sabatina terá 1 hora de duração e o tempo começa a valer a partir de agora. E eu já emendo minha pergunta porque a senhora vem de uma família que tem ligações com a política. O seu pai foi deputado, senador, inclusive presidiu o Senado Federal. Além disso, a família tem negócios no setor da agropecuária. Se a senhora quisesse, poderia muito bem tocar os negócios da família em seu estado, em Mato Grosso do Sul, mas a senhora optou em entrar para a política. Foi deputada estadual, prefeita, vice-governadora e senadora e, mais recentemente, venceu as disputas internas para a candidatura à presidência da República. Candidata, a minha pergunta: por qual razão disputar a presidência da República em uma das eleições mais polarizadas dos últimos tempos? No que a senhora se diferencia dos demais candidatos? Bom, antes de mais nada, explicar o porquê que eu optei por não ter negócios na atividade privada e exercer a vida pública como função e essência na minha vida. Quando eu tinha 5 anos de idade, meu pai virou prefeito da minha cidade natal. Eu me lembro que eu tinha mais ou menos 7 anos quando desportou na minha vida o interesse pela política. Muito rapidamente, meu pai me chamou para ir num local muito escuro à noite na minha cidade. Eu vi as pessoas reunidas em torno de um poste de madeira e, naquele momento, houve uma contagem regressiva e da escuridão se fez a luz. Ali tinham crianças brincando que estudavam comigo na mesma escola pública que eu. E eu percebi naquele momento a desigualdade de vida, do conforto da minha casa que tinha energia elétrica, eu estudava com luz elétrica, e os meus coleguinhas com luz de lampião. Ali eu vi a importância da política na vida das pessoas. E desde então comecei a acompanhar meu pai. Aos 14 anos, eu pedi autorização para minha mãe para ir para as ruas para lutar por direta já. Me formei em Direito, sou advogada. Comecei a dar aula na universidade exatamente sobre como se administra um Estado, um país. E por 12 anos dei aula de Direito Administrativo. Trabalhei como servidora pública 6 anos na Assembleia Legislativa. E aí fui convidada pelo partido para ser candidata a deputada estadual. O resto é a história que você acabou de contar. A pergunta que você me faz: por que ser candidata à presidência da República nesse momento de tanta polarização, de tanto ódio, né, onde Lula e Bolsonaro se enfrentam numa polarização ideológica? Exatamente por isso. Exatamente porque hoje, lamentavelmente, eu não reconheço o Brasil em que vivemos, um Brasil que voltou para o mapa da fome, um Brasil em que, enquanto nós temos 5 milhões de crianças dormindo com fome, nós temos 2 candidatos que falam de ideologias populistas que não apresentam projetos de país, se alimentam dessa polarização e desse ódio e não apresentam soluções reais para os problemas reais do Brasil. Então, diante disso, nós, do Centro Democrático, nos apresentamos ao Brasil, porque temos propostas reais, soluções reais para os problemas reais do Brasil. Como mãe, como mulher, como cidadã, como professora, eu não posso dormir tranquila sabendo que 33 milhões de pessoas estão na insegurança alimentar e não têm, de alguma forma, algum tipo de alimento em determinado momento do seu dia, passando necessidade. Enquanto nós temos 10 milhões de desempregados, e grande parte dos trabalhadores que estão assalariados não consegue minimamente suprir as necessidades de sua família. Então, diante disso, é preciso ter coragem. Coragem nunca me faltou, e me apresentar também como mulher, né, num colégio majoritariamente feminino, aumenta a responsabilidade que tenho neste momento tão difícil da história do Brasil.
Candidata, nós mostramos há pouco, antes da senhora entrar ao vivo com a gente, uma reportagem em que finalizamos mostrando uma fala da senhora dizendo que já está sentindo um clima diferente nas ruas em relação às eleições. E deixa a gente falar um pouquinho aqui de pesquisas eleitorais. As últimas pesquisas têm apontado uma estabilidade em intenções de voto na senhora. E em relação à pesquisa IPEC, que foi divulgada ontem, apesar dessa estabilidade, em um dos aspectos ela aponta que para 55% dos eleitores que declararam que vão votar na senhora agora no dia 2 de outubro, no domingo, podem mudar de ideia até digitar o número na urna. E isso tem fortalecido, como acontece também com o candidato Ciro Gomes, isso tem fortalecido a estratégia do voto útil. Eu pergunto para a senhora, até que ponto essa estratégia tem funcionado no sentido de atrapalhar o desempenho da senhora nas urnas, levando-se em consideração que não é uma estratégia nova. Foi adotada por Ciro em 2018, foi bastante presente também na campanha à prefeitura aqui de São Paulo, nas eleições de 2020. Queria uma análise da senhora. Bom, vamos lá. Primeiro que não há nenhum problema em se defender o voto útil. O problema é que quando o candidato que defende o voto útil e foge do debate, que eu estou falando especificamente do ex-presidente Lula, que quer levar no primeiro turno, mas quer, na realidade, que a população brasileira dê um cheque em branco para ele. Afinal, foge do debate, não apresenta propostas. Eu não sei que Lula está vindo aí. Eu não sei que projeto de PT. Eu não sei se ele está falando em rever reformas, em retrocessos na pauta econômica, o que ele vai fazer para a educação, para a saúde, para a segurança pública das famílias. Eu não sei o que ele vai fazer para zerar a fila que a pandemia deixou de cirurgias, exames e consultas, e que está fazendo com que milhares de pessoas morram antecipadamente porque não tem saúde pública, a porta do sistema de saúde aberto. Eu não sei o que ele vai fazer para resolver o problema do legado da pandemia com essas crianças que não estão alfabetizadas na faixa de 5, 6 anos porque as escolas ficaram fechadas. Eu não sei qual é a proposta de desenvolvimento econômico do ex-presidente Lula, portanto do PT, para gerar os milhões de empregos que nós precisamos, trazer para a formalidade, para a carteira de trabalho, aquele trabalhador que está na informalidade, portanto, não tem direitos trabalhistas. Eu não sei que Lula é esse. Então, o problema não é realmente você defender o voto útil. O problema é você defender o voto útil querendo que o eleitor dê um cheque em branco, dê um tiro no escuro. E se ele não pode fazer, ele não vai fazer. O problema é você defender o voto útil e fugir covardemente de um debate. Um debate onde é o único momento, como agora numa sabatina, em que eu estou diante de vocês, não sei o que vocês vão me perguntar, não tem nenhum marqueteiro para me dar aqui a deixa, e automaticamente eu tenho que me apresentar ao Brasil. Então, diante disso, a população eleitor não é bobo, A ausência dele vai sim repercutir nas pesquisas. E vamos lá, A pesquisa é uma fotografia do momento, Ela não é o resultado da urna. O resultado da urna acontece só no dia 2 de outubro. Por isso que eu disse, e tenho sentido um clima realmente diferente, porque diferente dos demais candidatos, eu sou a menos rejeitada dos 4. Eu sou a segunda opção de voto da maioria dos que votam nos 3 primeiros colocados. Então, diante desse cenário, e diante de um cenário daquele, por exemplo, que não quer a volta do PT, e a grande parte da população brasileira não quer a volta da esquerda no Brasil, e diante de um índice de rejeição recorde do atual presidente da República, que bateu num teto tão alto que num segundo turno ele pede para qualquer candidato, eu passo a ser o voto útil para quem não quer a volta da esquerda. Eu tenho sentido isso. Isso tem feito, ainda que temporariamente, com que, embora outro candidato comece a desintegrar, eu não. Eu continuo firme, agora recentemente até vi, nessa última pesquisa, que saiu hoje, que tive um crescimento, inclusive, no maior estado, no colégio eleitoral, que é São Paulo. É nesse sentido que eu digo que é, sim, um período agora final de campanha, onde, obviamente, como disse, o eleitor é o dono do voto e da sua vontade, tem que ser
a sua vontade, obviamente, que tem que ser respeitada e o resultado das urnas cumprido, mas, ao mesmo tempo, eu sinto nas ruas um respeito pela nossa candidatura, um respeito pela nossa coragem, pelo nosso posicionamento, e mais do que isso, eu chego a receber, inclusive, por parte da população, e por incrível que pareça, mais das mulheres, inclusive, o seguinte argumento: Simone, você é a única capaz de unir o Brasil, de garantir a paz que o Brasil precisa para voltar a crescer e gerar emprego, porque, na realidade, o que a mulher sente é que essa polarização, essa violência, esse ambiente do ódio que está contaminando a família, a ponto dela pedir para no domingo, pelo amor de Deus, não vamos discutir política dentro de casa porque eu não quero brigar, ela está contaminando a economia, ela não está deixando o Brasil voltar a crescer. Então, a nossa candidatura representa o fim dessa polarização, a moderação, o equilíbrio, a capacidade de conversarmos com ambos os lados. Vamos dizer o seguinte: olha, está na hora de pensar no povo, está na hora de pensar menos em ideologia e mais em quem está passando fome, em mais os nossos jovens que estão fora da sala de aula, não estudam nem trabalham e são sequestrados pelo vício das drogas, pela marginalidade, pela violência. Então, é nesse sentido do voto qualificado, é nesse sentido do voto consciente que eu sinto, sim, o crescimento na rua. Eu quero dar boas-vindas às pessoas que chegam agora ao Jornal Jovem Pan e que acompanhavam a Voz do Brasil em nossa rede de rádios. Hoje nós estamos recebendo a candidata do MDB à presidência da República, a senadora Simone Tebet. E vamos seguir agora com as perguntas dos comentaristas do Grupo Jovem Pan, começando com José Maria Trindade. Zé Maria, sua pergunta. Perfeito. Muito boa noite, senadora. Senadora, a senhora representa o partido mais antigo, né, que sempre dominou as linhas políticas aqui em Brasília. Eu tenho duas avaliações para a senhora fazer. A primeira, eu confesso que achava que a senhora não chegaria a esse ponto. Considero já uma vitória de manter a sua candidatura, porque eu conheço aqui em Brasília e sei como foi a pregação contra a sua candidatura. Queria saber como o MDB está tratando a senhora, com verbas, com apoio, e qual é a diferença do MDB que a senhora fala com orgulho e do outro que a senhora não quer se aproximar. Obrigada, Zé Maria. Primeiro, eu quero agradecer a pergunta. Você que acompanha a política em Brasília há tanto tempo e sempre de forma muito isenta, imparcial e sempre muito equilibrado, passa por todos os assinantes da Jovem Pan News a informação real, em tempo real em Brasília. E você tem razão. Muitos não acreditavam, né, que eu chegaria até aqui. Vamos lembrar que no final do ano eram 7 candidatos do Centro Democrático, só eu de mulher, todos foram ficando pelo meio do caminho, e muitos porque desistiram achando que era difícil. Né? Eu acho que a característica que eu tenho, que na política que mais se destaca, é da resiliência, da coragem. Nada é muito fácil para as mulheres no Brasil. Né? Isso não é mimimi, não é discurso vitimista, muito pelo contrário, eu nem gosto disso. Mas a gente sabe a dificuldade que é para a mulher sair para um ambiente de trabalho. Nós, no ambiente de trabalho, nas mesmas condições, seja no jornalismo, seja em qualquer profissão, tudo é mais difícil. A gente chega a ganhar 20% menos, se for uma mulher preta, chega a ganhar 40% mesmo. Nós somos interrompidas nos nossos espaços de fala, nós somos desacreditadas, tudo para nós não serve. Se falamos pouco é porque somos tímidas, se falamos demais é porque somos arrogantes. Não pode, se a gente entra na política ou na profissão muito nova, é jovem demais, é inexperiente. Se, como eu, já passou dos 50, é muito idosa. Tudo é mais difícil para a mulher. E na vida política não é diferente, né? Ao contrário, na política ainda é pior. Então, diante desse cenário, acho que as pessoas, a classe política, não contavam com a minha resiliência. Se é uma coisa que eu tenho no meu sobrenome, é o sobrenome de ser mulher, ou seja, de ser brasileira. As mulheres brasileiras são, por natureza, corajosas, não tem como ser diferente, né? Ela acorda de madrugada, tem que deixar comida pronta, levar seus filhos para a creche, pega 2, 3 condições para chegar depois de 2 horas no ambiente de trabalho, volta para casa, tem que fazer tudo de novo no terceiro turno para ganhar menos que o homem, uma miséria de R$1.500, às vezes R$1.800, né? Essa é a resiliência, a coragem da mulher brasileira. É meu papel como mulher na política, já
já que somos tão poucas, ter a coragem para enfrentar. E aí chegamos. Você falou em relação ao MDB, né? No caso ainda mais difícil, o MDB foi sequestrado no passado recente, inclusive dando apoio e sustentação ao ex-presidente Lula, por fisiologismo, por cargos, por ministérios. Eu sempre fui contra, eu sempre defendi os interesses da democracia, da liberdade, de um partido de centro que é fundamental numa democracia. Claro que você pode dar sustentação a um governo, mas sem querer nada em troca. Lamentavelmente, não é este o MDB que se construiu nos últimos tempos. Eu sempre, você sabe disso, enfrentei quando fui candidata contra Renan Calheiros dentro da minha bancada, é verdade, perdi, mas também o impedi de ser presidente do Congresso Nacional, fui candidata à presidência do Senado, a primeira mulher em 198 anos de história, contra um orçamento secreto que comprava votos de parlamentares, né? Portanto, fui vítima do orçamento secreto, mas marquei posição contra a corrupção, a favor da ética, afinal, é o dinheiro, a corrupção mata, tira remédio do posto de saúde. Ressurgir este MDB é fundamental para o Brasil. Não vamos esquecer, nós estamos falando do MDB de Ulisses Guimarães, de Tancredo Neves, de Mário Covas, que foi de Fernando Henrique. Então, para mim também, essa campanha não é uma campanha só eleitoral, é uma campanha política de posicionamento. Eu estou aqui para fazer diferente. É possível e nós só vamos ter democracia no Brasil forte, vamos ter um país que volte os olhos verdadeiramente para os problemas reais das pessoas, quando nós tivermos um grande partido de centro para, no fiel da balança, trazer para o equilíbrio os dois lados. Opa, peraí, vamos parar de briga, o caminho é por aqui. Essa é a proposta da nossa candidatura de centro. E, por fim, você tem razão, né? Essas pessoas, esses caciques, não tentaram puxar meu tapete, né? Tentaram impedir a minha candidatura em convenção, chegaram a judicializar, mas eu continuei aqui, até porque eles nunca tiveram do meu lado, eles sempre tiveram ao lado do ex-presidente da República, inclusive nos escândalos do Mensalão, nos escândalos de corrupção do Petrolão. Então, eles que fiquem lá, porque eu não sirvo a essa bandeira. A minha bandeira é outra, a minha bandeira é do Brasil, a minha bandeira é de um Brasil inclusivo, de um Brasil que tem que ser dos 215 milhões de brasileiros, de um Brasil que paga tanto imposto para ver seu dinheiro indo para bolso de meia dúzia da classe política. Eu não fui ensinada dessa forma, né? Meu pai me ensinou a ter espírito público, quem tem poder é para servir. E é para isso que eu saio do conforto da minha casa, como você mencionou, né? Não sei se foi agora, foi logo no início, né, que me foi apresentado, acho que foi o Daniel, que disse assim, mas você tem a sua atividade, professora, tem seus negócios, por quê? Porque quem tem poder é para servir, porque ninguém é feliz vendo a infelicidade alheia. Eu não posso, como mãe de duas Marias, ver as mães do Brasil terem filhas e filhos passando fome. Então, é este o meu partido, né? É esta a minha bandeira, e fazer com que o MDB volte às suas origens para poder servir ao Brasil é uma verdadeira missão minha e de outros que nos acompanham, que são filiados, que fazem parte da boa política do MDB, do PSDB, do Podemos e do Cidadania. Candidata Simone Tebet, a gente abre espaço para mais perguntas dos nossos comentaristas. Agora com você, Cristina Grêmio. Boa noite, candidata. A senhora mencionou agora há pouco o candidato Lula fazendo críticas pela ausência dele em debates e pela ausência dele em sabatinas, inclusive a ausência essa que ele sempre criticou nos outros quando tinham essa postura, né? Eu acho que é muito questionável mesmo, isso precisa ser levantado. Mas eu tenho visto pouco questionamento acerca da própria candidatura. A senhora concorda com essa normalização de uma candidatura de alguém que estava preso, condenado em 3 instâncias apenas por causa de uma manobra num judiciário aparelhado por esse mesmo partido do qual ele representa? Cristina, eu sou prática, né? Eu sou professora de Direito, eu faço questionamentos e críticas ao Judiciário quando necessário, no Senado Federal fiz, acho que a gente tem que repensar, inclusive, a composição dos ministros do Supremo, acho que os ministros do Supremo Tribunal Federal têm que ter mandatos de 10 anos, essa vitaliciedade faz mal para o Brasil, porque sentam ali e depois acabam tendo tendências que muitas vezes ao longo do tempo, de acordo com a evolução do Brasil, não atendem aos interesses da sociedade brasileira. Mas eu preciso ser prática. Na prática, ele é candidato a presidente da República, lamentavelmente está liderando as pesquisas, mas como disse, pesquisa é uma fotografia, tudo pode acontecer, e é meu papel, justamente por não concordar
que, por entender que corrupção mata, que corrupção é tão séria, que nós não podemos eleger quem quer que seja que tenha sido de alguma forma condenado ou que tenha gravíssimas denúncias ao longo do tempo de corrupção, é por isso que eu me apresento como candidata à presidência da República e repito para dizer que hoje, em função de ser a menos rejeitada, de ser a segunda opção, de pelo menos 1/3 do eleitorado que não vota em nós, mas que optaria por votar em nós, e diante, repito, pelas pesquisas, do alto índice de rejeição do atual presidente da República, se for para discutir voto útil para não voltar para o passado, que, repito, não se apresenta no presente com soluções novas de futuro, não apresenta propostas para resolver o problema da fome, da miséria, da desigualdade social, do desemprego, da falta de qualidade da nossa educação, da falta de remédio de posto, de cirurgias sendo oferecidas pelo sistema SUS e tudo mais, eu sou o verdadeiro voto útil nesse processo. Se é para tirar o ex-presidente Lula no segundo turno, eu passo a ser essa opção. Simone Tebet, senadora e candidata do MDB à presidência da República. Vamos fechar a primeira rodada de perguntas agora com Fábio Piperno. Candidata, boa noite. A senhora foi prefeita de Três Lagoas, uma cidade muito próspera no Mato Grosso do Sul, que recebeu muitos investimentos empresariais nos últimos tempos, uma bela fábrica de celulose e também, senadora, em 2011, lá começou a ser construída uma fábrica de fertilizantes, produto hoje tão importante, principalmente por conta do que está acontecendo na Rússia. E aí, essa fábrica, senadora, ela foi, como eu disse, teve a sua construção iniciada em 2011 e foi interrompida em 2014, já com cerca de 81% das suas instalações prontas. Uma fábrica que pertence à Petrobras. Desde então, passou-se o final do governo Dilma, o governo Temer e esse período todo aí do governo Bolsonaro sem que nenhum mísero tijolo fosse acrescido lá para que se chegasse então à finalização dessa obra tão importante. Eu gostaria de saber da senhora o seguinte: nesse momento em que o Brasil procura fertilizantes pelo mundo, no seu governo, essa fábrica teria sua construção pela Petrobras concluída? Imediatamente, Fábio. Você toca num assunto tão importante para entender fertilizante e adubo. É o adubo necessário que consome, normalmente, dependendo da lavoura, dependendo do que você planta, corresponde a quase 30% do custo da produção. Se você compra um fertilizante da Rússia ou da Ucrânia, e normalmente é de lá, em dólar, você está impactando no custo de quem produz, do agricultor familiar ou da agricultura de alta precisão, dos grandes agricultores. Se ele gasta mais na produção, ele vende mais caro, a comida chega mais cara na mesa do brasileiro. Então, essa fábrica, ela sozinha, para você ter uma ideia, ela teria capacidade de dobrar a produção no Brasil de fertilizantes nitrogenados. Quando eu fui prefeita, fiz das tripas coração, não foi fácil, cidade pequena, eu doei, com a ajuda do governo do estado, 200 alqueires. É uma fazendinha dentro da minha cidade, 10 quilômetros, 12 quilômetros, não me lembro mais, dentro da minha cidade, para se construir a maior fábrica de fertilizantes nitrogenados da América Latina. Para que a gente pudesse dobrar essa capacidade, o agricultor plantar mais barato, colocar comida mais barata no supermercado e a dona de casa comprar esse alimento mais barato. O que aconteceu? Com o escândalo do Petrolão, paralisou-se essa fábrica, ela estava 85% pronta. Quando assumiu o Temer, ele achou melhor fazer o desinvestimento, ou seja, vamos vender para a iniciativa privada terminar logo essa fábrica. Ótimo, não há problema nenhum, ou a Petrobras termina, ou a iniciativa privada, desde que aconteça. Lamentavelmente, e aí, portanto, houve um erro do passado, mas também um erro do presente, e eu fiz essa denúncia, quando o presidente da Petrobras, agora recente, no governo Bolsonaro, ele resolveu fazer a concessão, ganhou, pasmem, uma empresa russa, que não era para terminar a fábrica. Eu olhei lá no edital, é a minha área como professora, eu falei, onde consta que a empresa russa, que é a maior, uma das maiores de fertilizante do mundo, tem a obrigação de terminar. Ela não tinha obrigação de terminar, então ela poderia desmontar os equipamentos, que é o que há de mais moderno, e levar para a Rússia. E nós ficaríamos aqui, com todo o respeito da palavra, chupando o dedo. Ou seja, sem essa fábrica e no melhor local
ficaria uma obra fantasma. Eu denunciei, graças a isso, eles interromperam, cancelaram a licitação e agora estão fazendo direito. E agora estão licitando para que a iniciativa privada termine essa fábrica da forma correta. E parece-me, a informação que eu tenho, é que tem muitas petroquímicas grandes do Brasil interessadas, já estão dando valores, estão dando preços, mas, repito, essa fábrica sozinha vai dobrar a produção de fertilizantes, o que significa que nós vamos comprar fertilizantes mais baratos, a produção dos nossos grãos, no custo dela, vai baratear, o que significa que nós podemos ter, sim, comida mais barata na mesa do brasileiro por conta dessa fábrica. Agora, candidata, eu queria retomar um pouco aquele assunto que a senhora chegou a dizer em relação às dificuldades dentro do MDB e conectar com um assunto muito atual. Porque recentemente, em uma entrevista, a senhora disse que o Brasil irá viver o maior escândalo de corrupção da sua história em razão das emendas de relator. E a senhora também disse que recebeu propostas para receber emendas de relator para desistir da candidatura à presidência do Senado Federal em 2021. Eu gostaria que a senhora explicasse, detalhasse essas duas informações e também o que a senhora pretende fazer, caso seja eleita, com os valores das emendas de relator. Pretende aplicar em alguma área em especial? Eleita presidente da República, minha primeira medida é dar transparência absoluta do dinheiro público que é gasto no Brasil. No portal da transparência, todos os ministros têm que abrir as contas e dizer exatamente o que arrecada e para onde vai cada centavo do imposto que o brasileiro paga. O que aconteceu? Nós tivemos no passado o mensalão para comprar apoio o governo do PT, para comprar apoio, inclusive dentro do meu partido. Eu combato isso, nunca neguei, que eu combato a corrupção, inclusive dentro do meu partido. Quando foi descoberto esse mensalão, que foi um grande esquema de corrupção, inventou o Petrolão, quase quebrou a Petrobras, nós conhecemos essa história, e depois que foi descoberta, a ex-presidente Dilma, para ganhar a reeleição, quase quebrou uma empresa estatal, que é a Empresa Energética Brasileira. Até hoje pagamos a conta mais cara de energia, porque num congelamento de preço de forma indevida, para não aumentar a conta de energia lá atrás, ela não perder votos, nós pagamos com juros e correção monetária esse valor da conta, e agora, para se ter apoio no Congresso Nacional, tem-se orçamento secreto. O orçamento secreto se deve a duas coisas, a meu ver. Se deve à inoperância e incapacidade do atual presidente da República de governar. Então, quando você não toma conta do dinheiro, alguém vai tomar conta. Ele não tem planejamento, o seu ministro da Fazenda não sabe onde quer chegar. Fala, entrega e não entrega absolutamente nada, não entregou privatizações, não entregou concessões, não entregou PPPs, diz que fez obras que são de outros governos, a cada 5 quilômetros inaugura uma obra como se fosse uma obra imensa para dizer que tem alguma coisa. E aí, como não tinha o dinheiro, né, estava exposto ali e não estava se gastando, lamentavelmente, o que aconteceu na Câmara e no Senado? O parlamento tomou conta do orçamento brasileiro. Nós não estamos falando de pouca coisa, nós estamos falando, nesses últimos anos, de algo em torno de 70 bi, 19 bi por ano. Ele serviu para comprar votos na eleição para a Câmara e na eleição do Senado. Eu fui vítima do orçamento secreto. Tive 28 votos de pessoas que votaram comigo e pessoas que falam que receberam propostas de orçamento secreto. O que é esse orçamento secreto? É um orçamento que é dinheiro do povo, em que você não sabe quem indicou, para onde foi o dinheiro, e se essa obra foi executada. Eu dou um exemplo muito simples, que há uma denúncia aí, que por isso que eu falo que a partir de janeiro do ano que vem nós podemos estar diante do maior esquema, ou um dos maiores esquemas de corrupção da história do Brasil, porque não é pouca coisa. Só para ter uma ideia do que isso significa, daria com esse dinheiro, e você me perguntou e de forma objetiva eu respondo, esses 20 bi redondos por ano, dá para construir exatamente as 250 mil casas por ano que eu quero fazer no Brasil. Eu quero entregar 1 milhão de casas em 4 anos. 20 bi por ano é o que custaria a construção dessas casas brasileiras. Esse dinheiro do orçamento secreto serviria, por exemplo, para isso, ou para zerar as filas de exames, consultas e cirurgias atrasadas em função da pandemia que nós tivemos que paralisar para atender as vítimas de Covid.
Aí eu vou dar o exemplo de casos de denúncia. No interior do Maranhão, né, um prefeito de município pequenininho, de 30 mil habitantes, salvo engano, diz que extraiu 14 dentes de cada boca de cada cidadão desse município. Do bebê que não tem dente até um idoso de 90 anos. A cidade mais banguela do mundo. É óbvio que ele não fez isso, mas ele emitiu a nota para poder receber esse dinheiro. A pergunta é, ele recebeu esse dinheiro e não executou, não arrancou nenhum dente. Para onde foi esse dinheiro? Quem mandou esse dinheiro? Isso é orçamento secreto, isso é corrupção. Isso serviu para eleger presidente de Câmara, eleger presidente de Senado, mas também serviu para que o atual presidente tivesse apoio do Congresso Nacional. Isso é incompetência, isso é corrupção, e a história vai dizer, né? O ano que vem nós teremos, através da justiça, obviamente, o desenrolar dessa novela. Nós estamos recebendo aqui no Jornal Jovem Pan mais uma sabatina com candidatos à presidência da República, a senadora Simone Tebet, do MDB, que está trazendo aqui as principais propostas do seu plano de governo. Eu quero continuar falando a respeito dessa questão do orçamento secreto, candidata, porque e entrelaçando com o piso da enfermagem, porque foi apresentada uma proposta de emenda à Constituição por um senador do PT, senador Jean Paul Prats, em que ele defende a destinação de praticamente metade dessa verba que está no orçamento do ano que vem, destinada a emendas de relator, que no total seria de quase 19 bilhões, ele propõe que cerca de 10 bilhões desses recursos sejam destinados para pagamento desse piso da categoria e também de categorias afins aos enfermeiros. Se a senhora for eleita para um eventual governo como presidente da República, a senhora apoiaria esse tipo de iniciativa? E mais, se não, quais outras iniciativas que também estão sendo debatidas no Congresso Nacional a senhora apoiaria para bancar esse piso da enfermagem? Bom, a sua pergunta é muito boa, porque me permite fazer aqui uma mera observação, né? Acho muito importante, eu gostaria muito que todos os presidentes da República passassem antes por um estágio de serem prefeitos de um município do Brasil, porque é no município que a gente vive, e é no município, quando a gente é prefeito, que a gente sente a dor, né, das famílias brasileiras. Eu fui prefeita da minha cidade natal, reeleita com mais de 76% dos votos, e ali eu falo que foi a minha verdadeira escola da vida política, né? Mães cheias de filhos, batendo na porta desesperado porque tinham sido expulsas de casa pelos seus companheiros e não tinham teto para morar, né? O mesmo trabalhadores desempregados pedindo, pelo amor de Deus, né, um emprego, porque precisavam sustentar a sua família. O município, o prefeito, no meu caso, desesperado para zerar a fila de exames, consultas e cirurgias, mas na conta, né, do Pacto Federativo, desse orçamento dos impostos brasileiros, a menor parte dos impostos vem para os municípios. Essa conta não fecha nunca. 80% dos serviços públicos que a sociedade, que o cidadão pede, é de responsabilidade do prefeito. É do asfalto, da drenagem, da construção de casa, do parquinho, do lazer, da escola, da creche, da clínica pública de saúde, tudo é de responsabilidade do município. Do ensino fundamental sobra muito pouco para o Estado, que é segurança pública e ensino médio, e muito pouco para a União, que é ensino universitário e cirurgias mais complexas e tudo mais, segurança nacional. Mas quando você vê a repartição desse dinheiro, a maior parte fica na União, depois com governadores, e o que sobra para os municípios. Quando a gente fala de pagar corretamente, eu votei favorável e garantir um piso mínimo para os nossos anjos da guarda que salvaram as nossas vidas. Eu não estou falando nem dos médicos, porque os médicos ganham relativamente bem, eu estou falando dos técnicos de enfermagem, eu estou falando dos auxiliares, eu estou falando dos enfermeiros. Quando a gente estabelecer um piso que, se você for olhar, né, não é nada demais, começa com 2.300, salvo engano, para o técnico, vai para 3 e pouco no caso do auxiliar, vai para 3 e pouco no caso de um técnico, que não é nada excepcional, o prefeito não dá conta do município muito pequenininho. Então, se a União arrecada mais, a União tem que
subsidiar. É possível, nós não estamos falando, você falou de um projeto que pode ser daí, como pode não ser, mas pelo menos tem um número para a gente se balizar, né? 9, 10 bilhões, o que é isso? Dentro de um orçamento de quase 5 trilhões de reais. O orçamento federal é de 4 trilhões e acho que 800 bilhões de reais. Se você tira o serviço da dívida, você está falando um orçamento brasileiro de 1 trilhão e 900 bilhões de reais. O que são 9 bilhões para se garantir dignidade a quem salva as nossas vidas? No mais, é dinheiro que circula na economia, porque esse profissional vai gastar no comércio, no supermercado, vai fazer a economia girar. Eu só sou contra você ficar vinculando muito. Tem que ir para o Caixa Único e o governo federal vai dizer, né, eu vou tirar do orçamento geral e vou ajudar estados, e no caso municípios, a cobrirem essa conta. Candidata, o STF fez bem em interromper, em suspender o pagamento desse piso da enfermagem até que fosse mencionada a fonte de recursos para bancar essa ampliação dos pagamentos ou não? Foi uma decisão precipitada do Judiciário? Eu acho que o Judiciário poderia exigir só que tanto o Legislativo quanto o Executivo, especialmente o Executivo, determinasse a fonte financeira para pagamento. Né? Eu acho que essa ingerência, depois do Congresso Nacional ter aprovado quase que por unanimidade, é o que faz muita gente discutir a questão da politização da justiça, né? E que a gente tem que reconhecer que ela existe, e existe por culpa da própria política. É preciso reconhecer, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Na realidade, se o Judiciário não age se não for provocado. Se não for eu não conheço uma decisão judicial em que o juiz tenha ido lá na rua e falado, eu vou pegar esse processo aqui, eu vou abrir um processo. Isso não existe. Ele é provocado, e, a meu ver, provocado em demasia. Nós, da política, temos que ter a capacidade de resolver os nossos próprios problemas. Nós fomos eleitos para resolver os problemas das pessoas. Nós que temos expertise, né? É a classe política que é eleita pelo povo para fazer política, que nada mais é que a arte de administrar e realizar os sonhos das pessoas. Toda vez que a gente provoca o judiciário para problemas nossos, que nós poderíamos resolver através do diálogo, da moderação, do equilíbrio, através do consenso, da arte de negociar, de conversar, nós estamos provocando o judiciário naquilo que o judiciário não sabe fazer. E não foi eleito para isso, porque ele não é eleito. Né? E aí você judicializa a política, você leva a política para dentro da justiça, e aí começam os problemas que a gente conhece muito bem. Sabatina com presidenciáveis aqui no Jornal Jovem Pan. E agora seguimos com mais uma pergunta. A candidata do MDB, a senadora Simone Tebet, com você, Fábio Piperno. Senadora, a senhora teve uma atuação muito combativa na CPI da Covid. Me lembro até de um dia em que a senhora levou uma série de documentos e o ministro Wagner Rosário se dirigiu de forma pouco elegante à senhora. Recentemente, em um debate, a senhora também chamou atenção para o fato de que havia suspeitas de que dinheiro de corrupção teria sido escondido até em pneu de caminhão. Então, eu queria perguntar para a senhora o seguinte: a senhora acredita que no atual governo, teve 5 ministros da Educação e 4 da Saúde, houve corrupção nessas duas pastas? Eu não tenho dúvida disso, Fábio. E o tempo, quando essas autoridades, eu não estou dizendo quais são, eu estou dizendo que há corrupção no governo Bolsonaro. Eu não estou dizendo que a corrupção é do presidente, mas a corrupção é do governo. Eu estava lá na CPI. Eu vi o núcleo militar no Ministério da Saúde, o núcleo político no Ministério da Saúde, através de documentos. É a minha área, como eu falei, 12 anos eu dei aula de contratos, de concessão, de serviço público, ninguém me contou, eu descobri a nota, e foi graças à CPI que o pagamento, por exemplo, na compra de uma única vacina, que é a Covaxin, não foi feita num paraíso fiscal, onde ia se pagar antecipadamente 200 milhões de reais, 45 milhões de dólares, num paraíso fiscal, sabe lá para quem, para comprar uma vacina que não tinha validade, a gente não conhecia a realidade dessa vacina, e a nota totalmente falsa, não é com inglês errado, ela tinha lá toda uma situação que mostrava por A mais B que aquela nota era falsificada. De outra parte, eu não vou me delongar, né, tinha um núcleo ali querendo negociar a vacina como se a vida valesse $1, quer dizer, você me dê $1 por dose e eu compro a vacina. Nós
conseguimos antecipar, né, a denúncia, e os fatos não se concretizaram. Quem é culpado, quem é corrupto, eu não sei dizer, o tempo dirá, mas essas pessoas privilegiado, isso vai ser denunciado na Justiça Comum e a Justiça vai analisar, caso a caso, quais dessas pessoas. Em relação ao que você falou em relação ao ministro Wagner do Rosário, é o que a gente convive na política o tempo todo, e não foi só ele não, foram pelo menos 3 ministros. Né? E é interessante que quando os senadores falavam, ninguém levantava a voz. Quando as senadoras se colocavam, se posicionavam, vinha um ataque, assim, desproporcional, né? Nós éramos interrompidas no nosso tempo de fala, eu fazia argumento, sempre fui muito técnica e muito cordial dentro das minhas relações. Se é alguma coisa que ninguém pode me imputar, é a falta de urbanidade, de gentileza. Eu sou firme, realmente, eu sou dura. Quando eu me indigno, eu realmente coloco para fora tudo aquilo que eu sinto, né? Porque a indignação faz parte de quem faz política pública e não aceita coisa errada, e recebi, mais de uma vez, na misoginia, na violência política, ataques desproporcionais. Mas isso, como eu disse, né, coragem não me falta para enfrentar essas coisas, isso é o de menos. O que eu não posso é ver coisas erradas e ficar calada. Houve tentativa ali, como houve tentativa no Ministério da Educação. Tanto é que um ex-ministro teve busca e apreensão, ou teve mandato de prisão. Mas a pergunta que fica, Fábio, e eu deixo essa pergunta no ar, é o seguinte, né? Por que o governo Bolsonaro não coloca a educação como prioridade no Brasil? Não cuida das crianças como deveria? Por que troca de tantos ministros? Hoje ninguém sabe. Eu pergunto, você sabe qual é o nome do atual ministro da Educação? Outro dia eu tive que perguntar para alguém que eu não lembrava. Eu sou senadora da República, eu não lembrava o nome do atual ministro da Educação. Trocar esses ministros significa não dar bola para o Ministério da Educação, que é o ministério mais importante. A salvação do Brasil, e aí eu faço crítica, por isso que eu sou candidata à presidência da República. O governo do PT ficou 4 mandatos, 16 anos. 16 anos é uma vida. 16 anos, nós temos condições de mudar 2 gerações no Brasil. Porque em 8 anos você transforma uma geração através da educação. Que você pega a criança no ensino fundamental até o ensino médio. E o governo do ex-presidente Lula empurrou com a barriga para os municípios e para os estados a responsabilidade com a educação. Nós temos a educação hoje de péssima qualidade no Brasil, escola pública, fazendo com que os nossos jovens parem de estudar antes do tempo. Por quê? Não tem internet na escola estadual, que o governo federal não apoia, não dá estrutura, e a reforma do ensino médio não foi implantada. E nosso jovem hoje nem estuda nem trabalha. Eu vou fazer diferente. Eu vou colocar a educação, como professora que sou, pela primeira vez na história do Brasil como prioridade nacional. Em 8 anos, nós transformamos essa nação através da educação. Ninguém mais vai ter a sua consciência comprada, aceitar e não conseguir interpretar um texto ou mesmo uma fake news, conseguir fazer o seu juízo de valor e votar consciente, porque vai ter educação. Esse jovem vai estar preparado para o mercado de trabalho, porque o ensino médio vai ser técnico. Nós vamos premiar esse jovem, sim, nós vamos premiar. Como no passado, o governo do PSDB pagou para as mães colocarem as nossas crianças pequenininhas na escola, e por isso nós quase que temos 100% das nossas crianças de 6, 7 anos no fundamental. Não era assim no passado. Nós temos que fazer isso no ensino médio, é onde tem a maior invasão. Se o aluno do ensino médio chegar no 3º ano e se formar, teremos uma média de 2 milhões se formando por ano, nós vamos dar 5 mil reais, ou seja, 10 bilhões. A Lívia me perguntou a respeito, né, do que faria com o orçamento secreto. São 20. Metade do dinheiro do orçamento secreto dá para premiar o jovem com 5 mil reais para ele tocar um negócio quando terminar o fundamental, o ensino médio, para ele comprar um computador para começar a sua vida profissional, ou dar entrada numa moto para começar a trabalhar. Não me interessa. Interessa que nós temos que pagar para colocar esse jovem na escola, porque se ele não estiver na escola, ele é sequestrado pelo crime, pelas drogas, pela violência. Todos nós somos impactados por isso. Candidata, mais uma pergunta dos nossos comentaristas. Agora a sua vez de fazer o seu questionamento, José Maria Trindade. Pois é, olha, senadora, é uma reivindicação antiga, histórica, do movimento feminista que eu não diria a defesa do aborto. Ninguém, absolutamente, eu não conheci ninguém que defende o aborto.
mas a liberdade da mulher em fazer a opção, ou seja, a descriminalização. Qual é a sua posição sobre esse assunto? Eu acho que a lei já cumpre o seu papel, né? Eu sou contra o aborto, é óbvio que o Estado é laico, é óbvio que a gente não mistura o Estado com religião, mas o ser político, o presidente da República, pode ter sua opinião, sim, né? Eu estudei em colégio salesiano praticamente a minha vida inteira, primeiro colégio de freiras, depois de padre, eu sou católica, depois me formei, fiz mestrado na PUC em São Paulo, a minha formação é cristã. E o fato de ser feminista não me impede de pensar diferente em algumas pautas. Ser feminista é defender o direito das mulheres a não ser espancadas, a não ser violentadas, né, a não apanhar dentro ou fora de casa, a ter respeitado o seu direito, a não ser interrompida no seu espaço de fala, que isso é uma constante na nossa vida, a receber igual salário que homens no mesmo ambiente de trabalho. Mas agora nós estamos falando de vida. O meu direito termina onde começa o do outro. Né? Eu defendo apenas nos casos legais, quando a mulher é estuprada, né? Quando nós estamos diante de risco à vida da mulher, é óbvio que nesses casos a gente não tem o que questionar. Então, eu acho que a lei cumpre a sua missão. E se a gente fizer uma pesquisa de opinião, a maioria absoluta da população brasileira é contra. A gente tem que, numa democracia onde o governo é do povo, ouvir o que o povo pensa a respeito também. Então, se a sociedade brasileira não está preparada para avançar na legislação, a classe política tem que respeitar. Na bancada feminina no Senado, nós nunca trouxemos essa questão, porque nós tínhamos, a maioria das senadoras, também posicionamentos contrários à legalização do aborto. Isso não me torna menos mulher, isso não me torna menos feminista, isso não vai me impedir de estar na rua defendendo uma mulher que foi violentada, que foi estuprada, que não consegue exercer o seu direito a fazer uma mamografia, né, porque o SUS não cumpre, lamentavelmente, a lei que impõe que ela possa começar o seu tratamento de câncer no prazo de 60 dias. Eu sou senadora da República, somos tão poucas mulheres, para defender os direitos da família, da sociedade, mas especialmente das mulheres brasileiras. Mas eu tenho a minha opinião e obviamente que isso, repito, isso não me torna menos defensora dos direitos de igualdade da mulher em relação aos homens. Agora, candidata, além de ter herdado capital político do seu pai, a senhora também herdou terras, fazendas. Inclusive, algumas propriedades da senhora estão numa região de conflito entre indígenas e também ruralistas. O setor do agronegócio tem batido recordes ano após ano, ao mesmo tempo em que aumentam as discussões em torno da regularização das terras indígenas. São muitas demandas, eu imagino que a senhora pretende equalizá-las caso seja eleita. Como tratar das questões que envolvem o avanço do agronegócio, o desenvolvimento sustentável e também a questão que envolve a terra dos indígenas? Bom, primeiro, assim, deixa já para evitar que isso vire uma verdade que não é, eu não sou dona de terras, eu tenho uma propriedade e para tamanho do meu estado é uma propriedade pequena, para o tamanho do estado. Eu herdei sim do meu avô materno, que começou como caminhoneiro. Ele puxava frete para Mato Grosso. Naquela época a terra não valia muito e ele era um próprio motorista. Ele acabou recebendo terras lá, depois eram terras muito grandes que não valiam nada, vendeu e comprou. Ele sim tinha mais de uma propriedade no meu estado e, obviamente, depois houve a partilha. Então, deixar bem claro isso, né? Mas isso não me torna menos defensora do agronegócio, muito pelo contrário, né? Meus irmãos têm sim propriedade, tenho 3 irmãos em relação a isso, cada um tem uma cultura diferente, né? Um tipo de lavoura diferente. Mas eu não acho, e a gente tem que parar com essa mania também nisso, né? O Brasil é de todos. O Brasil não é do agro ou do índio, ele é do agro e do índio, né? O Brasil não é de branco ou de preto, é de branco e de preto. O Brasil não é de católicos ou de evangélicos, ele é de todas as orientações religiosas. A gente tem que parar com essa mania de falar que é desenvolvimento ou meio ambiente. O que eu defendo, aliás, eu já fiz. Eu ajudei, inclusive, a bancada do agronegócio, quando eles me procuraram no Senado, porque eu sou técnica, eu ajudei a elaborar, olha, vamos resolver essa questão. Quem quer, resolve.
Quem quer, acha a solução. O que eu disse, se porventura uma área foi considerada área de demarcação de povos originários, se a justiça determinar, o que eu defendo é a paz no campo. Eu não defendo que ninguém morra, nem do lado nem do outro. E não resolver é isso que leva à violência. O que eu defendo? Olha lá, a propriedade está na mão, por exemplo, de alguém do agronegócio há muitos anos, tem título. Não é área pública, foi passada, comprada de boa-fé, posse mansa, pacífica, depois vem a FUNAI, através de estudos demarcatórios, entende que a área, e depois comprova-se que a área eram dos povos originários, devolve-se aos povos originários, mas paga-se antes indenização prévia, justa e em dinheiro. Eu ajudei a redigir, e vou dizer uma coisa, isso foi aprovado, inclusive, com apoio da esquerda. Foi por unanimidade no Senado, o que é algo inédito, onde eu passei ali explicando caso a caso, a gente formulou, e agora está parado na Câmara dos Deputados. Acho que é uma medida que pode ser aprovada para, em alguns casos específicos, onde haja essa determinação judicial, quem produz no campo, o agricultor, o pecuarista, possa ter o seu dinheiro, receber o seu dinheiro, e ele compra a terra em outro lugar. Mais uma pergunta dos nossos comentaristas. Cristina Grêmio. Candidata, eu queria voltar algumas respostas suas atrás aí para a gente aprofundar um pouco sua visão sobre corrupção, por exemplo, e sobre os avanços que o Brasil precisa ter e ainda não teve, como reforma tributária, por exemplo. Mas especificamente na questão da corrupção, a senhora cita as emendas de relator como o maior esquema de corrupção que o Brasil já viu, ou um dos maiores, e cita que são 20 bilhões por ano, se bem que a gente precisa ser justo aqui, ainda que uma parte do Senado e da Câmara diga que é secreto, a gente tem como saber para onde vai esse dinheiro, e até onde se sabe, esse dinheiro não vai para o bolso do parlamentar, vai para alguma obra, algum investimento na sua região. É diferente de você simplesmente desviar recurso para enriquecimento ilícito ou para perpetuação no poder. Mas 20 bilhões por ano, multiplicado por 16 anos, por exemplo, que foi o tempo que o PT ficou no governo, dá 320 bilhões, não chega a 1/3 da corrupção que o PT deixou, pelo menos pelo que foi levantado pela Lava Jato e pela CPI do BNDES. Então, acho que a gente precisa colocar essas proporções aqui para não fazer parecer que está tudo no mesmo balaio. Em relação a Paulo Guedes não ter feito nada, acho que a gente precisa mencionar a reforma da Previdência, a Lei da Liberdade Econômica, Auxílio Emergencial, Auxílio Brasil, Pronamp, entre tantos outros projetos, para também não ser injusto. Agora, a senhora tem razão quando fala em reforma tributária não ter avançado. E aí eu queria saber qual é a responsabilidade do parlamento, porque também tem propostas paradas há muitos anos, inclusive anteriores a esse governo, e que nunca andaram. Existe a possibilidade de andar se a senhora for presidente da República, e como fazer essa relação com o parlamento para que ande a reforma tributária, porque essa sim pode destravar muita coisa no Brasil. Cristina, são muitas perguntas em uma, mas eu vou ser bem objetiva em relação a elas. O Pronamp não foi do governo federal. O Pronamp foi do senador Jorginho Mello, até acho que ele é candidato agora em Santa Catarina, uma iniciativa do Senado, que era temporária, depois nós fizemos de novo a lei. A mesma coisa em relação à reforma da Previdência. Eu estava lá. Eu fui responsável por essa reforma, eu era presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Eu nomeei o senador Tasso Gereissati, e eu vou dizer uma coisa, foi a coisa mais difícil convencer o governo a assumir o compromisso de dizer que era a favor da reforma da Previdência. E mais, quando eles mandaram cheio de excessos, inclusive de injustiças, porque atingia a mulher da zona rural, nós tivemos que tirar essa injustiça, queriam acabar com o BPC, que é a benefício de prestação continuada. Então, eu repito, a reforma da Previdência não saiu por conta do Paulo Guedes, aliás, ele queria uma reforma muito injusta, que atingia os mais pobres, e foi com o Senado, porque é uma PEC, então fomos nós que aprovamos, depois promulgamos a reforma da Previdência, entre outras coisas. Eu estou generalizando, ninguém está falando que nem todo governo é 100% mal, nem todo governo é 100% bom, mas é só para fazer justiça em relação a isso. Em relação ao orçamento secreto, ele nunca existe. Vamos lá, o orçamento secreto, que é a emenda de relator, não existia no governo do PT. O governo do PT foi responsável pelos maiores esquemas de corrupção que já houve na história do Brasil. É verdade.
mensalão, petrolão. Por isso que eu digo que o orçamento secreto pode ser, se não for o maior, um dos maiores, porque só o tempo dirá se ele foi maior que o da Petrobras. Por enquanto, o orçamento secreto, eu falo de 70 bi, que é o que nós temos. Antes, a emenda de relator, ela ficava em algo em torno de 500 milhões, é menos de 1 bi. A emenda de relator era uma emenda para meros ajustes regimentais e legais contábeis. Eles aproveitaram isso neste governo, isso foi feito dentro do Congresso Nacional, portanto, com a conivência do Congresso Nacional, e nisso você tem razão, para fazer. A única coisa que é importante repor, o orçamento secreto, eu não sei de quem é a emenda que sai. Ninguém sabe, a não ser que o parlamentar diga, ó, eu recebi e está aqui a minha. E alguns fizeram isso. Eu não estou dizendo que os 19 bi não chegam lá na ponta e todo ele não é executado, mas grande parte não é executado nada, vai para o bolso ou ia para o bolso. É uma nota, é uma página em branco, uma nota fria que é emitida como se tivesse prestado o serviço. Normalmente não é obra, porque a obra deixa digital, tem que provar que a obra estava ali. Eu falo que arranquei dente da boca, eu falo que fiz exame de HIV, como aconteceu em outra cidade. Tem uma cidade pequenininha, não me lembro mais de qual estado do Nordeste, onde o prefeito disse, pequenininha, que fez mais testes de exame de HIV que toda a cidade de São Paulo, que tem 19 milhões de habitantes. Ou seja, não foi executado nada. A nota é 100% fria. Ao ser paga, é 100% embolsada por alguém. Se é de deputado, se é de senador, se é de prefeito, se é de secretário, eu não sei. O tempo vai dizer. Né? Mas que o orçamento secreto pode sim ser um dos maiores esquemas de corrupção da história desde a redemocratização, eu não tenho a menor dúvida. Eu fiquei 7 anos no Senado Federal. Quer dizer, se é alguém que conhece o Senado Federal, onde eu passei pelas principais comissões, eu praticamente dormia dentro do Senado Federal, porque eu levo sempre com muito afinco aquilo que faço, tanto que em 7 anos eu ocupei os maiores espaços dentro dentro do Senado Federal, né? E eu presenciei, caso a caso, eu presenciei a forma como foi elaborado, para se esconder o que é público. Repito, a partir de janeiro do ano que vem, nós saberemos, né, se eu estou certa ou não. Agora, candidata, a senhora defende que, se eleita, vai acabar com uma reeleição presidencial, justamente para tentar angariar apoio da classe política para a aprovação de reformas estruturantes, como a reforma tributária e também a reforma administrativa. Só que essa promessa já foi feita por outros candidatos antes da senhora. Qual é a garantia que o eleitor vai ter de que, se a senhora for eleita, realmente vai tentar acabar com a reeleição presidencial? A senhora tem 2 minutos para responder. No primeiro dia, e vou registrar em cartório. Eu tinha dito isso diversas vezes, agora fica registrado. Se desde o primeiro dia eu não atravessar e entregar no Congresso Nacional e no TSE esse registro de documento de não reeleição, né, eu vou ser massacrada por todos vocês desde o primeiro dia como mentirosa. Isso eu nunca fui na minha vida. E eu não faço isso por outra coisa, eu já acreditei na reeleição. Mas todos os governos que passaram, esse e os passados, todos, não, para ganhar a eleição, vendem o Brasil, quer dizer, quebram as finanças do Brasil. E aí você me permitiu responder, que eu peço desculpa a Cristina, que eu acabei deixando para trás. É verdade, todos os governos tentaram aprovar a reforma tributária e não conseguiram, e o fato de não ir à reeleição, sem dúvida nenhuma, vai permitir, porque o Congresso não vai ter perspectiva de que, com a reforma tributária, tudo muda no Brasil. O Brasil volta a crescer, gerar emprego, renda, é dinheiro na veia da economia, a economia girando, o Brasil vai bem. E muita gente não quer isso porque não quer que aquele presidente da República tenha sucesso. Então, quando você diz, não sou candidata à reeleição, favorece. O período do tempo que o Temer ficou, que foram 2 anos, ele aprovou a reforma do ensino médio, a reforma trabalhista, quantas alterações, por quê? Porque todo mundo sabia que ele não era candidato à reeleição. Então, isso facilita as coisas. Acho que está na hora da gente pensar mais no Brasil e menos em projeto político eleitoral. Portanto, eu sou contra a reeleição, já fui a favor no passado, mas acho que ela está fazendo muito mal ao Brasil, porque entra governo, sai governo, entra e já pensa no outro dia no que vai fazer para ganhar a eleição no futuro. Ainda que quebre o país, ainda que se entregue a um Congresso Nacional fisiológico, ainda que aceite que terceiros, em seu nome, cometam crime de corrupção.
Candidata Simone Tebet, gostaria de pedir, por gentileza, que a senhora se dirija aos eleitores, às pessoas que acompanham a Jovem Pan News e faça as suas considerações finais em 1 minuto, por gentileza. Obrigada. Bom, primeiro agradecer, dizer que dia 2 de outubro cada um vai exercer o seu direito do voto, né? Naquele momento é a sua consciência e Deus. Espero poder merecer a confiança do seu voto. Meu compromisso é com o Brasil, um Brasil que seja de todos, um Brasil que cresça, gere emprego, renda para a população brasileira, comida mais barata, educação de qualidade, essa é a prioridade absoluta, saúde pública para quem mais precisa e desenvolvimento com preservação do meio ambiente. É possível, o Brasil é muito rico. Falta agora distribuir essa riqueza para que as pessoas possam ter um mínimo de dignidade de poderem ser considerados cidadãos. Por isso é que eu peço, no dia 2 de outubro, a sua confiança e seu voto, e meu número é 15. Senadora Simone Tebet, candidata do MDB à presidência da República, participando da sabatina aqui no Jornal Jovem Pan. Agradecemos demais pela participação e volte mais vezes aqui à Jovem Pan News. Até mais, senadora. Obrigada.